Olá, acadêmicos do curso de gastronomia, sejam todos muito bem-vindos a essa nossa nova atividade do PASEX, né, o nosso programa de extensão do curso de gastronomia. Na nossa segunda atividade, nós vamos tratar, então, sobre a higienização de alimentos. Lembra que na primeira atividade nós falamos um pouco, né, sobre aproveitamento de resíduos, fizemos uma prática, né, em restaurante, para saber como que as pessoas lidavam com os seus resíduos, e nós começamos a falar um pouco também do que é técnica dietética, né, que é a preparação de alimentos. E não há como fazer uma boa preparação de alimentos, né, sem que haja um sistema de higienização, de boas práticas de limpeza. Então, essa nossa segunda atividade, né, desse ano vai falar exatamente sobre, então, essas boas práticas de higienização de restaurantes. Né? Quando nós falamos de boas práticas em restaurantes, a gente sempre vai estar de olho numa lei federal, que é a RDC 204, né, que foi criada pela Anvisa, a RDC, então isso é um regulamento técnico. E esse regulamento técnico, ele fala de quê? Ele fala de boas práticas para serviços de alimentação. E o objetivo, então, dessa RDC é a gente ter um contínuo, né, processo de melhoria, de aperfeiçoamento de quê? Das ações de controle sanitário na área de alimentos, visando sempre o quê? A obtenção de um alimento saudável e sadio, ou seja, o principal objetivo, então, é a proteção da saúde da população. E esse é o objetivo de todo esse sistema aí que nós chamamos de boas práticas, né? Esse serviço aí de manipulação de alimentos, que vai vir, então, objetivando a saúde, que as pessoas não contraiam, né, nenhuma doença quando elas consomem, né, um produto, seja ele qual for. Né? E essa lei, então, ela vai falar sobre as condições higiênicas, né, em serviços de alimentação. Por definição, o que nós entendemos como serviço de alimentação? Serviço de alimentação é todo estabelecimento que exerce uma ou mais das seguintes atividades. Quais são essas atividades? Manipulação e preparação de alimentos, fracionamento, armazenamento, distribuição, transporte, exposição à venda e entrega dos alimentos preparados ao consumo, né? Então, o que vai estar incluído aqui? Os serviços de alimentação são as cantinas, os buffets, as comissárias, né, as confeitarias, cozinhas industriais, as cozinhas institucionais, as delicatessens, lanchonetes, padarias, pastelarias, restaurantes, rotisserias, franquias e similares. Ou seja, em outras palavras, todos, né, os sistemas aí, todos os estabelecimentos que lidam direta ou indiretamente com a produção de alimentos. E nós temos aí uma exceção, né? Nós temos aí algumas coisas que estão excluídas dessa resolução, que são os lactários, aquele local onde recebe leite humano, né? As unidades de terapia e nutrição enteral, que vai produzir alimentos muito específicos para certos pacientes, que nós chamamos de alimentação enteral, e os bancos de leite humano, né? Os bancos de leite humano e os lactários, né? Os lactários é onde as crianças vão para amamentar, né? E já o banco de leite humano é onde vai pegar esse leite, vai pasteurizar. Então, desde 2014, com a publicação dessa RDC, os serviços de alimentos, né, eles têm que seguir, né, as exigências dessa RDC 216. Então, o que vai falar dessa RDC 216? Quando nós lermos, o que vai estar escrito lá nessa RDC? Vai estar escrito sobre as edificações, né? Qual é o tipo de edificação eu posso ter para produzir alimento, os tipos de instalações que eu posso ter, como que vai estar os equipamentos, móveis e utensílios. Então, ela começa por aí, né? Explicando, por exemplo, qual é o tipo de revestimento que eu tenho que ter na parede, qual é o tipo de revestimento que eu tenho que ter na laje de piso e na laje de teto, que os equipamentos, por exemplo, quando a gente trabalha com alimentos, eles têm que ser preferencialmente, né, de aço inoxidável. Então, é disso que vai se tratar esse primeiro momento. A segunda parte, então, que vai ser discutida nessa RDC é a higienização dos alimentos, né? Como que vai se dar essa higienização dos alimentos,
né, dos equipamentos, dos móveis e utensílios. Então, quais os produtos nós podemos utilizar, né, quais os sanificantes, quais são os detergentes. Então, isso tudo vai estar incluído aí nessa etapa da RDC. Onde tem comida, tem praga, né, gente? Onde tem comida, tem barata, tende, né? Pode vir a ter barata, pode vir a ter rato, roedores, né? E outros insetos. Então, é muito importante também como será feito esse controle, né? Desses vetores aí, que nós chamamos de vetores de praga humana. Outra coisa é abastecimento de água, né? Essa água vai ser comprada de uma concessionária, né? Ou essa água vai ser produzida por um poço artesiano. Por falar em água, mas sede, né? Um poço artesiano. Então, como que vai se dar o abastecimento de água dessa empresa? Nós vamos ter o manejo de resíduos, e aí a gente vai ter tanto os resíduos líquidos como os resíduos sólidos, né? Os resíduos líquidos, provavelmente no restaurante, ele vai ser jogado na rede, né? Na coleta de tratamento de água, então ele vai ser tratado, né? Lá pela cidade, né? E os resíduos sólidos, aí a gente vai ter os resíduos que são resíduos de alimentos, que normalmente são conduzidos para os aterros sanitários. Nós vamos ter aí os reciclados, né? E teremos os resíduos plásticos, né? Então, aí a gente vai ter como que esse restaurante, no nosso caso, vai separar os seus resíduos, né? Os manipuladores, ou seja, manipuladores são todas aquelas pessoas que, direto ou indiretamente, entram em contato com o alimento. Como que será o treinamento deles, né? Eles vão fazer algum tipo de treinamento, eles vão saber, serão treinados para manipular esses alimentos, visando, né, o mínimo de contaminação possível. Uma outra etapa são as matérias-primas, ingredientes, embalagens, né, como que elas serão compradas, como que elas serão principalmente estocadas, né? Eu não posso estocar, por exemplo, alimento em local que eu estoco material de limpeza. Então, isso tudo aí vai entrar nessa parte. E a gente vai ter a preparação do alimento, né, em si, né, como que essa empresa trabalha com os alimentos, que tipo de alimentos que ela produz, né, e como que será essa preparação. E encerrando, a gente vai ter esse alimento depois de preparado, né? Como que ele vai ser armazenado, como que ele vai ser transportado. Então, no caso de empresas aí, restaurantes que têm delivery, né? Como que vai ser feito o transporte até a comida, ou então alguns buffets, né, que tem uma cozinha própria e transporta essa comida depois de pronta para o local da festa, por exemplo, como que isso vai ser preparado, transportado. A exposição ao alimento, a exposição ao consumo do alimento preparado, ou seja, no caso de restaurante, isso vai ser, por exemplo, self-service, né? Então, cada um vai lá pegar o seu ou não, né? Vai ser levado já empratado para a mesa. E, por fim, a documentação, ou seja, e o registro da responsabilidade, ou seja, na empresa, quem é o responsável para ver se a limpeza, se a sanitização está ok, se a temperatura que os alimentos estão sendo servidos está ok. Então, isso tudo vai ter que ter alguém que vai ser responsável por essa limpeza e por essa responsabilidade. Então, aqui a gente termina o nosso primeiro vídeo, né, que é o vídeo do conhecer, né, que o objetivo foi colocar vocês em contato com essa RDC 216, que vai falar sobre as condições higiênico-sanitárias lá das unidades de alimentação. Lembrando, então, ó, que o primeiro trabalho de vocês é entrar aí numa ferramenta de busca, como o Google, né, baixar a RDC 216 e ler a RDC para saber melhor do que ela se trata, ok? Um grande abraço para vocês e nós voltamos em breve com o nosso segundo vídeo, né, que é o vídeo Evoluir.